Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá quando estiver assistindo esse vídeo, seja bem-vindo, muita força aí, vamos nessa. Então, vamos falar de liderança, né? É um assunto que eu particularmente adoro, gosto muito, já fiz vários cursos sobre isso e acredito que eu vou fazer ainda muito mais, é um tema fantástico, né? E no caso dos estudantes de administração, é um tema que não tem o porquê de não estudar, né? É até muito prazeroso. Então, qual é vamos primeiro para a definição, uma coisa mais técnica, e depois a gente vai falar de uma maneira mais abrangente. Quando a gente pensa em liderança, a gente pensa na capacidade que uma pessoa tem de influenciar a outra, né, através do processo de comunicação, basicamente, para que aquela pessoa, né, influenciada tome algum tipo de ação, para que essa ação ela possa beneficiar o grupo, o todo, tá bom? Então, assim, quando a gente pensa num líder, a gente pensa numa pessoa que sabe influenciar alguém para que aquela pessoa tome uma ação de bom grado, ou seja, ela quer fazer aquilo, ela se sente feliz de estar fazendo aquilo, ela aceita aquilo, para que aquela ação seja parte de algo do bem para um grupo em si, né? Então, basicamente, o conceito ele se desenha em cima disso, né? É a capacidade que alguém tem de influenciar a outra para fazer algo de bom grado para beneficiar um grupo. É lógico que quando a gente fala de liderança, a gente está falando muito mais, né? Você tem a capacidade de visão, né? Enxergar, definir o caminho. O líder é aquela pessoa que leva, né? Que conduz as pessoas a um caminho. Então, isso envolve visão, né? Mas o objetivo principal, né, quando a gente fala de liderança, é você entender que através do processo de comunicação você influencia alguém ou outras pessoas, um grupo de pessoas a tomarem determinados tipos de atitude para que aquilo reflita numa benfeitoria para um grupo, né, que o líder detém, né? Primeira coisa que a gente tem que separar, o que é líder e o que é chefe. Tem diferença abissal disso aí. Por exemplo, a dona do colégio que eu trabalho, ela é minha chefe. Por quê? Porque ela tem, presta atenção, através do cargo que ela tem, que ela exerce, né, ela tem poder em minha continuidade na instituição ou não. Então ela é minha chefe. Então ela me solicita coisas, eu faço as coisas que ela me pede porque eu sou pago, ok? Foi a diferença? Então, ó, o chefe, ele é uma prerrogativa de um cargo, ele tem que ter um cargo ali, ó. Então, um exemplo, o sargento, ele pode pedir coisas, pode mandar, né, pedir, né, tal, coisas para um cabo, para um soldado, não é isso? Existe um cargo que tá vendo? É um nível hierárquico ali que ele segue. Por quê? Porque ele tem o poder, esse poder está dentro da prerrogativa do cargo que ele detém. Legal. O líder ele não tem um cargo, ele é escolhido pelaquela pessoa. Ele é escolhido principalmente por causa do propósito, né, que a gente vai falar mais à frente. Ele é escolhido, né, por um grupo de pessoas e tal, e as pessoas trabalham, exercem atividades ou fazem coisas para ele, né, pensando no melhor para o grupo, porque entende que ele vai beneficiar um determinado tipo de grupo, ok? Então, quando eu falo de liderança, eu não tenho nada a ver com chefia. Ser chefe é uma coisa, ser líder é outra coisa. Ah, Thiago, se eu tiver o poder da liderança, se eu tiver o cargo e souber influenciar e trabalhar da melhor maneira possível com os meus comandados, aí, pô, é perfeito. Porque você tem as duas coisas. Mas existe um líder que não é chefe, existe o líder-chefe e existe o líder, a figura do líder ali, que o resultado geralmente é muito melhor do que o do chefe, porque o chefe ele pode trabalhar de duas maneiras, né? Ou ele pode trabalhar com educação e assim vai, ou ele pode trabalhar de uma maneira que não é o correto, né? Mas que a gente sabe que isso existe, fato, né? Não tem como a gente fechar os olhos contra isso. Ele pode usar o cargo dele e efetivamente apertar a pessoa, não pelo comportamentos bacanas, não pelo amor, e sim pela dor, né?
Então, tem essas diferenças claras aí. Não significa que um líder não possa ser firme, mas geralmente não tem determinados tipos de posturas assim. Tá. Desmistificando uma coisa para outra, vamos falar sobre a liderança em si. A liderança é muito pautada no propósito, né? Você vê, grandes líderes tinham grandes propósitos, e isso é muito interessante a gente falar. Quando o propósito ele é forte, você acredita naquilo, né? Falar de Jesus, o propósito de Jesus é forte ou fraco? Forte, né, gente? Fortíssimo, né? Tanto que estamos em 2020 e ainda seguimos, né? Grande parte do mundo ainda segue o que Jesus nos ensinou. Então, assim, o propósito de Jesus, fortíssimo. Então, faz sentido seguir ele? Faz sentido. Propósitos fortes atraem pessoas. Não quero, nesse vídeo, opinar o que é bom ou o que é ruim. Eu quero dizer simplesmente que os propósitos são fortes, né? Um exemplo, o Lula. O propósito do Lula qual era? Qual era a bandeira que ele levantava? Acabar com a miséria no Brasil, né? Diminuir a miséria. E isso é um propósito fortíssimo, um propósito bacana, assim, ao meu ver, o propósito é muito forte. Ele conseguiu seguidores? Claro, porque o propósito, a visão dele em relação a isso é muito forte. Vamos falar do Donald Trump. O Trump ele tem um propósito forte, América para americanos. O americano que não gosta do imigrante viu aquilo e falou, pô, é isso que eu quero, tira o imigrante, deixa só o americano. Então você vê o Trump, ele fez, a América tem que crescer, então a intenção dele era fazer com que os americanos ficassem mais fechados, né? E assim vai. Então, o propósito é que faz a gente acreditar ou não, muito a questão da visão, tá claro isso? Então vamos seguir essa linha. Martin Luther King, o propósito dele, né, acabar com o racismo, como é que é forte, né? O propósito dele é fantástico, né? Era fantástico e tal. Então, quando a gente fala de propósito, a gente entende porque existiram grandes líderes, porque eles tinham um propósito para fazer aquilo, né? Não tem como falar de liderança sem falar do Hitler, né? Pô, Thiago, ele foi uma pessoa do mal e tal. Concordo, mas o propósito dele era muito forte. E assim, é tão forte que ainda tem pessoas que posso não concordar, né? Mas é fato que o propósito é forte. Que ainda tem pessoas que seguem o que ele pregava. Chato isso? É horrível isso? É inacreditável isso? Mas tem pessoas que têm opiniões diferentes e vão seguir, né? Então, quando a gente fala de liderança, a gente está falando sempre, tem que pensar nessa parte do propósito. Tá. Antigamente se falava muito dos estilos de liderança, né? Porque o líder é paternalista, ele é liberal, ele é autocrata, democrata e assim vai. Então, aqui a gente não vai falar sobre estilo de liderança. A minha ideia é trazer as responsabilidades e as qualidades, né? Quando eu estudo liderança, né, eu sempre penso muito na responsabilidade que isso traz. Vamos pensar, o líder é o cara que conduz, né? Se ele conduz, ele leva a algum lugar. Para onde? Se o líder não tem visão, para onde o grupo vai? Não é isso? Se você está num lugar que o líder, se você está seguindo alguém que não tem visão nenhuma de nada, para onde você vai? Então, esse é um questionamento que eu sempre faço com as pessoas que eu sigo, né? O papel do líder é o quê? É manter os elementos, né, os membros em harmonia, né, trabalhando, né, funcionando em harmonia. E para isso, a responsabilidade é muito grande, porque ele tem que retirar quem não serve, né, quem está fora daquelas regras estipuladas e tal, e alocar pessoas que efetivamente possam vir a ajudar. Então, é um papel difícil. Um papel que eu acho fantástico, uma responsabilidade fantástica, é desenvolver pessoas. O líder é um cara que ele olha para dentro da pessoa e fala assim, calma aí, você tem isso aqui de bom, então deixa eu pegar o que você tem de bom e desenvolver isso. E usar o que você tem de bom a favor do grupo todo, né? Olhar para você e falar assim, opa, você faz isso muito bem, vamos trabalhar comigo nessa função aqui, ó, né?
Então ele tem a responsabilidade de conduzir, achar o caminho, assim, envolve a capacidade conceitual, a visão, né, que isso requer conhecimento, claro, né, para poder chegar a algum lugar, requer uma habilidade de comunicação muito grande, porque você tem que entender as pessoas e retirar delas o melhor, né, espremer, extrair o melhor daquela pessoa para que o objetivo do grupo seja alcançado mais facilmente. Ele tem a função de liderar pelo exemplo, então ele sempre vai ser um exemplo. Quando ele comete erro ou equívoco, isso é ruim para o processo de liderança. Tem a responsabilidade de ser o porta-voz do grupo, então, assim, dependendo do erro que ele faça, ou do próprio acerto também, tem um impacto direto no grupo, né? Então, assim, como é que é esse líder aí, né? O líder, ele tem uma série de responsabilidades que ele carrega, que são importantes, né? Continuando, o fortalecer os membros do grupo, comemorar as vitórias, buscar momentos de pequenas vitórias para isso gerar motivação, vitórias maiores para gerar motivação, fazer o grupo caminhar de forma ordenada, alinhada, com congruência. Então, assim, são uma série de fatores que a gente fala, opa, não é fácil isso não, não é fácil isso não. Então, não é todo mundo que vai querer ser ou que vai poder ser. Meu pai falava muito que o líder tinha que ser nato. Eu não acredito nisso. Eu acho que o líder pode ser desenvolvido, né? Porque a gente está falando de habilidade que você pode aprender. Lógico que você tem aquela habilidade nata, fica mais fácil. Na ciência, ali, você já está fazendo aquilo, é mais fácil. Mas eu acho que você pode aprender. A questão toda é qual o fardo que você vai ter que carregar, né? Uma vez um tio meu perguntou para mim, Tiago, o que é melhor, você ser o rei ou amigo do rei? Porque o amigo do rei, ele vai frequentar as festas e vai consumir quase tudo que o rei tem, né? Quase tudo. Mas o rei vai estar nas festas e vai consumir tudo, mas vai ser responsável por pagar aquilo tudo. Então, tem que ter cuidado com o que você efetivamente pede e quer, né? E essa questão da liderança, ela traz responsabilidades incríveis e às vezes a gente esquece disso. Calma aí, opa, não é fácil, porque assim, vai definir as atividades de cada um, vai liderar pelo exemplo, vai representar o grupo, vai escolher o caminho, vai avaliar constantemente se o caminho está correto e adequar os planos de ações, né, para que o caminho ele leve ao objetivo que o grupo efetivamente precisa, vai assumir as responsabilidades, né, no caso de algum tipo de problema, ele defende a equipe se colocando à frente, né, assim que funciona no caso da liderança. Então, você está falando de uma série de coisas aí que o líder tem que fazer para que a sua equipe se mantenha, seu grupo se mantenha, né? É importante ressaltar isso, né? São as responsabilidades e os papéis, né? Seguindo, né? O que eu gosto muito de falar dentro da matéria de liderança são as qualidades, né? Tem um exercício que eu acho muito legal, fato, né? Você separar no papel ali e pensar em 3 líderes que você segue. Muita gente fala assim, não sigo ninguém. Vamos ter um pouquinho mais de humildade, né? Porque a gente acaba seguindo, né? Por exemplo, eu sigo Jesus, né? Os mandamentos de Jesus, levo a sério. E tem outros líderes, pessoas próximas e tal, que estão comigo, né? Que eu efetivamente caminho. E aí você pega dessas pessoas, né? Escreve 10 qualidades que você acredita que são essenciais para um líder, né? Você bota lá 10 qualidades. E aí quando você começa a entender que várias qualidades que uma pessoa tem, né, a outra também tem, né? Você vai lá, define as 10 qualidades e depois é legal você refletir, né? Será que você tem pelo menos 5 dessas 10 qualidades? Porque se você admira aquelas pessoas, você tem admiração por aquelas pessoas, essas qualidades são importantes, de repente, você ter também, né? Até para você se valorizar ainda mais. E aí isso estimula um pouco e melhora um pouco a sua questão da liderança, né?
Você ser um bom liderado, você entender como é ser liderado, significa que também você pode ser um melhor líder por causa disso. Não é vergonha nenhuma ser um liderado. Não vejo as pessoas falar, porque eu só quero ser líder e tal. Porque tem que ter um motivo daquilo, né? Eu particularmente, eu posso seguir alguém, eu posso ser seguido, depende qual o motivo, depende do propósito, tá bom? Isso aí para mim está muito claro. Mas algumas qualidades eu acho que são importantes ter, né? Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Eu fiz uma vez um curso de liderança, né? E foi baseado nos conselhos de Davi para Salomão. E é interessante isso, porque eu não sou extremamente religioso, né, e tal, e eu vi o curso, vi como empresário, como administrador, e assim vai, né? E eu vou seguir essa linha não religiosa e sim do administrador. E foram 3 conselhos que eu acho pertinente a gente falar aqui, né? E tem um desdobramento dos conselhos, é lógico que muita coisa envolve também a minha visão sobre o negócio, e assim vai, e um pouco, bastante, né, da visão do palestrante, né, que ele ministrou o curso. E aí ele simplesmente falou o seguinte, foram 3 conselhos que foram cruciais para a vida de Salomão, né? Primeiro seja sábio, né? O que é ser sábio? Ser sábio é ser humilde. Humildade é uma palavra que eu acho interessante na liderança. Ser humilde para entender que você não sabe tudo, ou seja, você sempre tem que buscar conhecimento. Muito legal, conhecimento é uma fonte importantíssima para o líder. Ser humilde para entender que você precisa de pessoas. Isso é muito legal. Quais são as pessoas que você anda? Será que todas as pessoas que você anda merecem andar com você? Será que essas pessoas agregam na tua vida? Será que elas fazem bem para você? Será que elas levantam você ou puxam para baixo? Como é que são essas pessoas, né? Então, isso tudo tem que estar na tua mente ali, né? Ser humilde é entender que você vai depender de alguém ou de algum recurso e que você tem que recorrer a ele para poder executar determinado tipo de missão. Então isso para mim foi bacana, já comecei a pensar, legal. Então, realmente, as pessoas que eu sigo, ela tem uma humildade para reconhecer que não sabe de tudo e que tem que buscar os melhores conselheiros ou as melhores pessoas para poder ajudar nisso, né? Segundo lá, seja homem, né? Seja homem é uma coisa que é interessante, né? Porque assim, manter tua palavra, sabe? Manter sua palavra. Isso é uma coisa para mim que realmente é legal, porque assim, se você diz que vai fazer, faça. Se você prometeu, cumpra, sabe? E assim, as coisas mais simples, ou as mais pesadas, ou mais complicadas e tal, pelo amor de Deus, manter essa palavra, então não acorda, né? O acordado não sai caro, e quando ele questionou esse negócio do seja homem, isso me envolve respeito para mim, né? Respeito, credibilidade. Eu não vou seguir uma pessoa que eu não acredito, então para eu acreditar a pessoa tem que manter a palavra, se ela manter a palavra ela é homem. Foi. Então, respeito, credibilidade, isso tudo são atributos fortes, né? São importantes para um líder chegar a um determinado lugar. E aí ele seguiu a terceiro conselho, que é o seja forte. Esse, por sinal, que eu mais gosto. Ser forte, pessoal, é aguentar a pressão. Ser forte é você ser resiliente, você está ali, tudo está dando errado, você não descontar em ninguém, você não pegar um insucesso e tacar na conta do outro. Não, ser forte é você estar ali, calma aí, a gente vai conseguir, a gente vai dar certo, a gente vai fazer as coisas andarem, mesmo que o momento seja complicado. E o ser forte, no momento que está tudo desmoronando, você está ali ajudando os membros do grupo, né? De uma maneira muito sucinta. Lógico que o curso demorou 3 dias, eu fiz isso rapidamente, só para fomentar a ideia das qualidades e não dos tipos de liderança.
Porque quando você trabalha em você as qualidades, você consegue visualizar um caminho mais fácil para você conseguir liderar. Então, eu quero que reflitam assim, quais são os atributos principais de um líder para mim? Poxa, calma aí, um líder é um cara que sabe falar bem. Então, beleza, eu falo bem? Não falo bem. Poxa, então eu posso desenvolver isso? Pode. Como é que eu vou desenvolver isso? Eu posso procurar cursos específicos, eu posso fazer uma análise melhor interna, uma autoavaliação, e dali eu poder direcionar o meu comportamento, buscar ajuda de um profissional específico. Ok, está valendo. Mas o grande lance é, quais são os atributos que você fala assim, pô, eu preciso disso. Isso vai fazer, desculpa, isso efetivamente vai fazer diferença no meu modo de gestão, no meu modo de agir com as pessoas e efetivamente liderar. É interessante a gente pensar sobre isso, né? Porque qualidades que nós podemos desenvolver, né? Atributos que estão aqui dentro, que a gente pode trabalhar e ter um resultado muito melhor, tá? Então, gostaria de deixar essa reflexão e vamos seguir, ok?